derem favor as vossas Bíblias em Romanos 12, do verso 1 a 13. Esta vai ser a nossa reflexão nas Escrituras. Nós vamos tentar meditar e tentar extrair aquilo que o Senhor está a falar hoje à sua igreja. O Senhor não falou apenas naquela altura, Ele está a falar constantemente porque a sua palavra é viva e eficaz. Amém? Então já todos abriram em Romanos 12, versículo 1 a 13. Eu tenho aqui duas versões à minha frente. Eu como não consigo encontrar nenhuma Bíblia deste tamanho assim, sem ser Bíblia de estudo, mas com a tradução que nós temos aqui, que é a ARA, que é a tradução de Almeida Revista e atualizada, eu tenho que ter também aqui, porque é a única forma de eu conseguir. Então, se vocês me virem com a Bíblia aberta e a ler aqui, ao mesmo tempo a espreitar acolá, é porque eu uso várias traduções ao mesmo tempo, mas eu vou tentar só estar a ler aquilo que está a aparecer aqui ao mesmo tempo, para nós conseguirmos conciliar a mesma tradução, ok? Diz assim as Escrituras: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentro de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então até aqui a palavra do Senhor, e eu creio que o Senhor tem algo para nos dizer nesta manhã. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos pedir ao Senhor discernimento para a aplicação da sua palavra. Nosso Deus e Pai, queremos dar-te graças, Senhor, e dizer-te que queremos nos submeter à Tua palavra, nos render ao Teu Espírito, Senhor. Guia-nos nesta manhã para que nós ouçamos a Tua voz, não a do pregador, não a mente do pregador, mas abre os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração e transmite-nos a Tua palavra, Senhor. Nós estamos abertos para ouvir a voz do Teu Espírito. Senhor, não permitas que eu, de alguma forma, seja um empecilho à transformação e à edificação de cada um aqui neste lugar, que Tu determinaste falar ao seu coração nesta manhã. Senhor, que eu seja um canal aberto e facilitador, no nome de Jesus. Amém. Não sei se vocês repararam, mas no título é um bocadinho, parece um paradoxo. O lugar mais seguro na Terra. Eu quero-vos dizer o seguinte, alguns de vocês, quando eu disse isto, pode ter até suspirado alguma coisa como deve ser, deve. O lugar mais seguro da terra. Pastor, tu não sabes o que é que eu já passei aqui. Ou noutro lugar de igreja.
Portanto, esse título está desenquadrado daquilo que eu entendo como igreja. Mas eu quero chamar a atenção hoje, nesta manhã, que não é a nossa perspectiva humana ou terrena que a igreja já nos facilitou, mas nós temos que estar ouvidos abertos e de coração aberto para aquilo que Deus determinou que a igreja é. Não é deve ser, ela é. E nós estamos a ser convidados para nos congregarmos a essa igreja que está em Cristo, que é o corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo e que está desejosa pelo seu retorno, pelo seu encontro. E é o Espírito de Cristo que nos vai preparando, embelezando, tirando as máculas, limpando o choro da nossa cara, maquilhando-nos. Então a igreja é o lugar mais seguro na terra. Esse é o plano e o sonho de Deus para a sua noiva. Esta é a realidade que nós temos que atentar e perceber. Porque a igreja, nós descobrimos, mais do que um espaço ou um edifício, mas mais até mesmo do que um lugar físico. No entanto, ele é o lugar de preparação. Eu não sei se os irmãos têm esta noção, mas no lugar de preparação é onde nós chegamos imperfeitos e vamos sendo levados numa santificação perfeita até ao dia da rendição e da glorificação do nosso corpo para sermos entregues a Deus. E em igreja nós descobrimos que por mais que nós queiramos ser perfeitos, jamais cumpriremos essa perfeição aqui na terra. E esta é a nossa perspectiva e nós entendemos isto pela palavra. Nós não chegamos aqui e somos embelezados e aperfeiçoados num estalar de dedos. Isso acontece na nossa justificação. Porque muitos dos irmãos ou muitos dos crentes pensam que a justificação é alcançada passo após passo, obra após obra, fé decrescente ou crescente. Agora perdi a minha salvação, agora ganho a minha salvação, já fiz qualquer coisa para embelezar a minha salvação. Não, desculpe, deixe-me dizer o seguinte. Quando nós falamos de salvação, nós estamos a englobar várias coisas, mas nós não devemos como é que eu posso dizer? Confundir a salvação no seu todo, que fala-nos de regeneração, de justificação, de santificação e glorificação, para aquilo que é a justificação, que é num único momento, quando nós cremos em Senhor Jesus Cristo. Quando Ele entra na nossa vida e Ele coloca em nós o selo da garantia dessa salvação, que é o Espírito Santo. Efésios 1, ainda ontem acabámos de falar isto. Amém? É assim. E quando nós cremos pela palavra e aceitamos Jesus Cristo, Ele sela-nos como garantia com o Espírito Santo para o dia da rendição, para o dia da glorificação. Mas nós, a partir desse dia, estamos entregues a um processo onde é uma caminhada com o próprio Jesus, pelo seu Espírito, ok? Entendem aquilo que eu estou a dizer? É o seu Espírito que nos acompanha, tanto que Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias até ao fim, à consumação dos séculos. Mas era Ele, a pessoa de Jesus, que está connosco. Ele disse: eu vou embora e vocês não me verão mais. Sim ou não? Mas eu não vos deixarei órfãos, desolados, sozinhos. O que é que Ele prometeu que Ele nos daria? Espírito Santo. Um outro Consolador. Aquele que vos vai ensinar e guiar na verdade dia após dia. Mas mais do que ensinar e guiar na verdade, Ele disse o seguinte: vocês têm que ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Não é apenas um professor que nos vai dando chibatadas. É um professor que nos empodera porque Ele está em nós. Ele não vem de vez em quando aqui à nossa visita. Ainda ontem nós vimos isso. Isto não tem a ver, os cheios do Espírito de Efésios, quando Paulo está a dizer encheios do Espírito, ele não está a dizer que nós vamos recebendo o Espírito do Senhor a conta-gotas. O Espírito do Senhor está dentro de nós e a fazer uma obra. Aqui a questão do encheios do Espírito é qual é a medida que tu estás a render a tua vida a Ele.
Qual é a medida da submissão ao Espírito de Deus? Quais são as áreas da tua vida que tu ainda queres reinar? Que ainda não entregaste ao Senhor, mesmo sendo salvo? Amém? Entende o que eu estou a dizer? Quantos de nós sabemos, ainda ontem dei este exemplo, mas hoje estamos mais completos, eu não quero deixar de pensar assim, nós temos que pensar nisto. Os nossos filhos sabem quem manda, sim ou não? Sabem. E eles até nos dizem de cara chapada, em momentos da vida, mesmo não se verbalizando, eu sei que tu é que mandas, mas eu vou fazer à minha maneira, à minha vontade, da minha forma. Eu sei que estou a ser rebelde. E nós podemos ser assim com o nosso Pai. Com o Espírito Santo que está dentro de nós, a fazer uma obra, e Ele está a render-nos automaticamente, dia após dia. Esta é a caminhada que nós fazemos com Ele. É a caminhada dele ser empoderado cada vez mais, dar-lhe o trono da nossa vida. Senhor, eu ainda não dei esta área da minha vida a Ti, eu sei, é um quarto escuro, eu não quero entrar lá. E quando entro lá não levo ninguém. Quando eu entro lá não quero ver nada nem ninguém, é um lugar isolado, onde eu não falo sequer, porque tenho vergonha. Vocês levem-se aí a esse lugar, onde vocês não falam nem ao vosso cônjuge, não falam nem ao vosso amigo, e até têm às vezes dificuldade em verbalizar em oração, mesmo em silêncio, porque têm vergonha. Eu vou-vos dizer o seguinte, se não têm, então temos que começar a orar, porque nós todos temos esses lugares em que o Espírito Santo quer trabalhar. Mas aquilo que o Senhor diz é, eu sou a luz e eu entro nesse quarto contigo quando tu me convidares. E na medida em que eu entrar dentro desse quarto onde tu tens a luz apagada e tu não queres ver, mal eu entro, fica tudo às claras. E eu vou ajudar-te a arrumar esse quarto. Malta da projeção, eu peço imensa desculpa, eles estão a seguir a minha pregação. Mas eles não estão a seguir aquilo que eu estou a falar. Então, não há problema, pois não? Vocês estão à vontade. Podem ir seguindo na mesma. Sabem que nós temos visto isto e Ele está a preparar-nos para alguma coisa. Ele está a chamar-nos e automaticamente a preparar-nos para uma tarefa. Versículo 1 a 3, nós vemos isso. E a realidade de versículo 1 a 3 é que nós temos aqui 3 realidades. Em primeiro lugar é que nós fomos justificados em Cristo. Nós estamos justificados em Cristo. Repita comigo, justificados em Cristo. Então pare de pensar muitas vezes que por causa de fazer algo ou deixar de fazer que perdeu a salvação. Ou que a embelezou em relação aos outros. Pense cada um de si mesmo que deve pensar e não mais. Sabe porque é que o Espírito Santo começa a escrever-nos para nós não pensarmos mais? Porque essa é a nossa grande dificuldade. Mesmo até aqueles que dizem, eu sou muito humilde, sabe o que é que isso está a querer dizer? Eu já estou a pensar mais de mim do que eu devia. Então, o Espírito Santo está a resolver aqui as nossas questões. Nós somos muito egocêntricos por natureza pecaminosa. Pela nossa inclinação, nós, sem pensarmos, vamos pôr o pé aonde? No pecado. Como Paulo diz em Romanos 7, aquilo que eu sei que devo fazer não faço, e aquilo que eu sei que devo fazer, e aquilo que eu sei que não devo fazer é exatamente isso que eu faço. Quem me salvará deste corpo? Porque é ele que luta, é a carne contra o espírito, mas ele começa o capítulo 8, versículo 1 a dizer, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não posso ouvir essa voz de estás-te a tentar comportar como um cristão. Irmão, limpe lá essa frase da sua mente. Nós não somos cristãos porque somos capazes de nos comportar. Não é pelo nosso comportamento que nós somos cristãos, é pela justificação de Cristo. É por causa da obra redentora que Ele planeou, viveu e completou. E por isso ele disse, está consumado. E todos o tinham-se afastado, separado dele. Então a justificação é em Cristo e por Cristo.
Porque diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a nossa justiça não tem a ver com aquilo que nós conseguimos fazer, mas por causa daquilo que o Senhor Jesus fez e continua a fazer por nós. Porque até mesmo depois da justificação, nós já não podemos falar que estamos na justificação, ok? Somos justificados, mas estamos na santificação. Esse é um outro processo. E aí sim, nós somos chamados à responsabilidade, dia após dia, pensamento após pensamento, ação atrás de ação, palavra atrás de palavra e pegada atrás de pegada. Responsabilidade é nossa, com a ajuda e capacitação do Espírito Santo. Não estamos sozinhos e quem quiser estar sozinho está condenado, porque vai errar constantemente. Mas além desta santificação, nós também somos santificados em Cristo, porque segundo a santificação, nesta santificação nós somos empoderados. Como eu disse em Atos 1:8, ele disse, vocês vão ser revestidos de poder para quê? Para serem testemunhas da pessoa de Cristo. Ele diz para serem minhas testemunhas. Atos 1:8, vocês estão aqui a ver atrás, não é? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que é poder. Aliás, ali aquela palavra poder é dinamis, é dinamite. A nossa palavra dinamite, sabe o que é que o dinamite faz? Pum! Transformação geral na nossa vida. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Nós sabemos que isto é como começou a igreja e já chegou aqui ao livramento, vejam lá. Glória a Deus. Porque houve continuamente a igreja a caminhar neste poder. Capacitados, mas não é para vivermos da nossa maneira, é para sermos suas testemunhas. Nós então somos chamados e capacitados para ser o quê? Deixem-me dizer o quê? A primeira tarefa que nós somos convidados, ou deixem-me dizer assim esta palavra que ela é muito chocante, não é? Nós somos batizados. Sabe o que quer dizer batismo? Sabe o que quer dizer batizado? É imergido. É colocado dentro de. Afundado. E sabe por onde é que nós somos chamados? Para sermos membros uns dos outros. Essa é a primeira tarefa do crente. E é uma das tarefas mais, deixem-me usar esta palavra, desprezadas pela própria igreja. Não levem a mal, mas é a verdade. Nós, sem querer, nós desprezamo-nos uns aos outros. Quando nós não nos focamos uns nos outros, quando nós não nos agilizamos a nossa agenda para estarmos uns com os outros, quando nós não partilhamos da nossa vida, sejam dos nossos recursos financeiros ou dos nossos recursos humanos que nós somos e temos, nós estamos a desprezar-nos uns aos outros. E a primeira chamada que nós temos é em Cristo para justificação e santificação, e neste processo de santificação somos chamados para uma tarefa. E o Senhor Jesus diz que nós somos capacitados para sermos suas testemunhas. Agora imagine se o Senhor Jesus estivesse aqui. Quem é que ele iria desprezar? Ninguém. Até aquela pessoa que nós dizemos, ele não merece. Então era exatamente ao lado dessa pessoa que o Senhor Jesus iria estar. Sim ou não? E nós que somos muito crentes diríamos, come com pecadores e dá-se com pessoas do mal. Era ou não era? Foi assim que deixem-me dizer, ainda não era igreja naquela altura, mas a religião que estava montada, o sistema religioso que estava montado naquela altura, olhava para Jesus e dizia, olha, aquele que come com pecadores e publicanos, ou seja, era a raça escória daquela altura, porque eles tinham traído os seus próprios irmãos para lhes retirar impostos de forma injusta. São os tais ladrões. Então ele dizia ladrões e pecadores, mas eles chamavam-nos publicanos. Membros do corpo de Cristo. Esta é a terceira realidade que surge quando Deus nos coloca em Cristo através da fé. E para que nós não tivéssemos glória em nós mesmos, ele diz que essa é uma dádiva de Deus, a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé.
E este não vem de vós, é dádiva de Deus, para que vocês não se gloriem. Então, através desta fé, nós somos justificados, santificados e introduzidos membros do corpo. E é membros de um corpo plural, mas com uma responsabilidade individual. Então, se o corpo está ferido, eu tenho uma cota-parte dessa responsabilidade, da mesma forma que, quando o corpo começa a ser edificado, eu tenho uma cota-parte de responsabilidade. Eu não gosto de falar em culpas, porque quem vem falar em culpas é o nosso inimigo, ok? Mas nós também não deixamos de falar em responsabilidade. Eu não gosto, por exemplo, de dizer que nós... eu agora ia dizer uma coisa que poderia pôr em xeque aquilo que foi ensinado ontem, e eu não vou fazê-lo. Mas eu gosto muito de pensar que nós somos corresponsáveis pela obra de Deus aqui na Terra. Ora, se Deus diz para nós, se nós fazermos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e Mateus diz assim, não é? Assim na terra como nos céus. Como se nós disséssemos, no céu ninguém te questiona, no céu ninguém te faz frente, no céu ninguém se rebela contra ti. E então que seja assim também na terra. E nós podemos, como igreja, ser exatamente dessa mesma forma. Essa é a tarefa da igreja. E nós somos corresponsáveis de trazer isso. E normalmente nós o que fazemos é olhamos para a maçã, agora só para quem esteve ontem, não é? Olhamos para a maçã, para aquele resultado que às vezes o nosso coração ainda está em trabalhos e está ali a pensar e nós olhamos, tu tens culpa disto. Irmãos, vamos trocar este palavreado de culpa para responsabilidade. Porque aquilo que o Senhor quer não é que nós nos machuquemos ou esmaguemos uns aos outros, mas que nós nos edifiquemos em amor. E amor é olhar para a pessoa, perceber que teve um mau resultado, mas dizer, há alguma coisa aconteceu para que isto fizesse. Há alguma coisa que eu possa ajudar e sou responsável para ajudar para que a pessoa dê outro fruto. E fruto do Espírito. E ele dá aqui um exemplo como o corpo. E como o corpo tem muitos membros, assim também nós, como o corpo de Cristo, somos muitos e diferentes, com diferentes dons, e é segundo a graça que nos é dada. Eu vou-vos dizer que, em outras palavras, os benefícios que fluem de um membro para o outro, fluem na forma de presentes únicos que cada membro tem. Então eu tenho que ter a noção de que Deus colocou em mim a graça, e a graça de Deus é multiforme. Se fôssemos todos iguais, nós só conseguimos mostrar uma parte de Deus. Uma parte da sua graça. Mas Deus juntou pessoas completamente diferentes num único espaço, num único lugar, num único corpo, que é Cristo, mas que nós somos como igreja, porque Ele é a cabeça, o corpo é de Cristo, não é da igreja. Mas nós somos uns membros que somos agraciados pelo Espírito do Senhor, pelo poder de Deus, para que nós possamos transmitir esses dons que o Senhor tem colocado na nossa vida. Agora, se eu barrar essa situação, eu estou a prejudicar o crescimento e a edificação do todo. Eu estou a ser irresponsável. E eu sou chamado para ser responsável. Eu quero-vos dizer que Paulo lista aqui 7 dons, uma lista de 7 dons, que é do versículo 6 a 8. Ele fala de profecia, serviço, ensino, exortação, doação, ou contributo, ou aqueles que os contribuem, é doação, liderança e misericórdia. E nós poderíamos até pensar que nesta lista nós deveríamos ter pelo menos um dom. Mas eu quero dizer o seguinte, que apesar de não estar aqui explícito, ou seja, estar aqui escrito que o Alexandre tem este e o outro e o outro e o outro, nós sabemos que implicitamente, ou seja, o texto guia-nos até lá, que nós temos mais do que um, e a responsabilidade em mais do que um do que está aqui. Quer ver comigo? Serviço, ministério. Ministério é um serviço prático. Quando está ali a falar a quem é ministério, então faça-o. Como é que diz aqui? Eu tenho outra tradução, não é? Eu tenho aqui assim, quem faz com ministério, seja em ministrar. Então aquele que é chamado para servir, então sirva. Quem é que é chamado para servir? Quem é que dentro da congregação, ou seja, do corpo de Cristo, é chamado para servir, para ministrar? Todos. Quer ver comigo em palavra de Deus? Gálatas 5,13. Diz assim, vocês conseguem pôr ali, né? Ei, a grandes máquinas. Já estava ali antes de eu dizer.
Esta malta está cada vez mais esperta, pá. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, em amor. Então, quem é que é chamado para servir uns aos outros? Todos. Então, pelo menos um desta lista nós temos todos. Todos temos esta. Exortação, que diz aquele que exorte com... Como é que diz aqui? Por acaso diz o que exorta, na minha tradução, o que exorta usa esse dom em exortar. Já repararam que um dos dons que é para todos diz, aquele que ministra, então ministre, aquele que exorta, então exorte. Vamos ver se a palavra de Deus diz que todos nós temos que nos exortar uns aos outros. Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, todos os dias no nosso tempo. Então nós somos responsáveis no nosso tempo de nos exortarmos uns aos outros. A fim de quê? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então você repare no seguinte, nós não exortamos os outros só por causa do outro. Certo? Exortamos, mas o primeiro beneficiado daquela exortação quem é? Quem é o primeiro a ser exortado quando prega? É o pregador. Quem é que tem o primeiro benefício da pregação? O pregador, pelo menos devia ser, não é? Há quem não se prepare e depois estão os dois todos ao mesmo tempo. Estão todos a ser beneficiados ao mesmo tempo. E há momentos da pregação que será assim, graças a Deus, porque é o Espírito que guia. Nós podemos pensar, estruturar pela palavra, mas o Senhor vai-nos mostrando aqui algumas coisas. Não é malta da projeção. Multimédia, não é projeção, isso já é antigo. Agora é multimídia. Malta da multimédia, contribuir. Vamos lá ver se é uns que têm que contribuir e outros receber. Efésios 4:28 diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então nós todos somos chamados para contribuir, para repartir, para doar. Diz assim em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Agora deixem-me dizer o seguinte, há pessoas que usam este texto para dizer assim, então eu contribuo se eu quiser, é o que a Bíblia diz. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos devem contribuir, no entanto, segundo aquilo que está no seu coração. Porque nós contribuímos, temos que contribuir com alegria. E se nós estamos contentes, satisfeitos, alegres, gratos a Deus por aquilo que Ele nos tem dado, então nós contribuímos com alegria. Não está a falar de um pagamento, está a falar de uma contribuição, de uma doação. Então todos devemos contribuir e ela tem que ser com alegria. Porque diz, porque Deus ama a quem dá com alegria. E agora há aqui o termo de misericórdia. Diz que aquele que exerce misericórdia com alegria. Repare. Então aquele que exerce misericórdia com alegria. E sabem uma coisa? No Sermão do Monte, Jesus está a ensinar quais são as áreas ou as características daqueles que são filhos do Pai Altíssimo. E ele diz o seguinte, amai os que vos odeiam. Falem bem daqueles que vos maldizem. E tratem bem, orem por aqueles que vos maltratam. Para que sejais filhos do Pai Altíssimo. E em Lucas, no mesmo sermão, ele diz o seguinte, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso, a linguagem é a mesma. Se vocês querem ser filhos do Pai exteriormente, já que o são interiormente, então as nossas palavras devem ser acompanhadas por uma ação que transmite e transforma a imagem, ou seja, espelha a imagem do Pai em nós. E quais são estes 4
dons que todos nós temos que exercer dentro da igreja. Serviço, exortação, contribuição e misericórdia. Diz tudo que tudo isto tem que ser feito em amor. Eu vou-vos mostrar um caminho mais excelente. Vocês podem ter todos os dons do Espírito Santo e ser uma igreja fervorosa, mas também uma confusão do trabalho. Mesmo. Dá uma carga de trabalhos depois para resolver as coisas. E o que é que ele diz? Vocês têm que fazer isto com ordem, mas eu vou-vos dizer o seguinte. Eu vou-vos mostrar um caminho mais excelente. É que vocês podem ter todos os dons, mas se isto não for feito na base do amor, então não vale nada. Então nós somos chamados para uma tarefa e nós temos que erguer essa realidade durante a semana. Oi, então não é só ao domingo que eu tenho que ser crente? Não. Como é que eu posso exortar? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso mostrar misericórdia? Como é que eu posso trazer este serviço, ministrar-nos uns aos outros, se eu só estou convosco durante a semana? Claro, vamos conseguir estar todos, sempre, todos os dias? Não, a nossa agenda não permite. Seria quase uma loucura. Porquê? Porque nós vamos falar sobre isto hoje à tarde, o painel. Porque em Atos 2, 42 a 40, nós conseguimos perceber que havia ali uma comunidade que vivia todos os dias juntas e nós gostávamos de saber como é que isso poderia existir ou não, se isso dava para fazer assim hoje em dia. Ou se isso é exigido à igreja hoje em dia, que ainda é mais importante para nós sabermos. Okay? Agora, se calhar, alguns vão fugir. Não fujam. Nós temos um almoço preparado. Aliás, é uma emenda múltipla já. Mas diz assim em Atos 2, 46 a 47, diz o seguinte: diariamente, repara, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você já viu o método de evangelismo mais poderoso do que este? Não. A igreja multiplicou de uma forma extraordinária, mas sabe o que é que eles faziam durante a semana? Não era só no culto de domingo, no primeiro dia da semana, como as cartas de Paulo nos mostram que era hábito da igreja em Cristo, porque lembra o dia da ressurreição de Cristo. Ok? Vamos lá então. O que é que eles faziam durante a semana? Eles reuniam-se nas casas. É uma das necessidades que nós temos aqui no Livramento. Quando digo no Livramento, não é no Livramento de terra. Estou a falar do Livramento de nossa igreja, nossa congregação. Nós temos que ter pelo menos um dia de encontro. E não tem que ser ou à segunda, ou à terça, ou à quarta. Não tem que ser oficial, sabe? Porque as coisas oficiais começam e terminam logo. Não pode ser uma coisa imposta pela igreja, ou pela liderança da igreja, ou pelo próprio pastor. E tem que ser ao dia tal, e tens que abrir a tua casa, e já agora chazinho de tilo e eu de camomila para as pessoas dormirem bem. Não pode ser assim, tem que ser nosso dom de Deus colocar em nós a nossa consciência e dizer assim: olha, eu vou abrir a minha casa. E eu quero servir os meus irmãos. Eu quero exortá-los, eu quero ser exortado. Lembras-te do que é que diz a palavra? Quando nós exortamos, nós somos primeiramente exortados. Nós somos beneficiados por essa exortação. Então o que é que nós podemos fazer? Abrir as nossas casas. Porque nós somos chamados à justificação, santificação e nesse processo somos chamados a uma tarefa de ser membros uns dos outros e temos esta corresponsabilidade de durante a semana nós promovermos esta ideia e este vínculo de família em Cristo. Isto vai mexer connosco. Isto tira-nos do nosso lugar de conforto. Eu ainda ontem estava a dizer, aliás, eu acho que já disse isto hoje de manhã, estou-me a repetir muito. Mas eu lembro-me, ontem à noite, o meu tempo mais sensível foi o de noite, porque nós já estamos cansados e nós estamos num espírito, num ambiente de dar a Deus e de receber também de Deus palavra, não é? Guia. Nós, ao mesmo tempo, depois quando estamos mais cansados, nós somos mais sensíveis ao Espírito do Senhor, nós damos melhor, nós damos mais. E é interessante isso, na medida em que nós estamos cansados, no momento certo, no ambiente certo, pela razão certa, Deus trabalha em nós.
Não vale a pena nós nos cansarmos de outras maneiras e acharmos que o Senhor vai trabalhar em nós. Eu gostava de terminar desta forma, peço ao grupo de louvor que possa subir. Eu gostava de terminar com uma citação do John Piper. O John Piper foi pastor durante 40 anos numa igreja da Bethlehem e ele notou que o crescimento era tanto, sabe que nos Estados Unidos, no fundo, uma igreja quando abre nos Estados Unidos, eu creio que é como no Brasil. Uma igreja abre, ela enche rapidamente, ok? E o crescimento depois tem que ser sustentado. Porque se ele não é sustentado, a igreja perde-se. Ok? E ele diz assim, numa das suas citações, porque ele estava a dar, era uma pregação à igreja, isto foi em 2001, repare, 2 meses depois do atentado nos Estados Unidos. E ele estava a falar à igreja que a igreja tinha que estar unida e como é que era a única forma de eles conseguirem se unir mais do que apenas a pregação ao domingo. E ele diz o seguinte: pequenos grupos bíblicos não são um método terapêutico. Nós acharmos que vamos usar de terapia uns para com os outros porque abrimos a nossa casa e vamos fazer um pequeno grupo, não é, ele diz mesmo, pequenos grupos bíblicos que são, não se percam, eu sei que eles são mais bonitos do que eu, mas agora não se percam neles. Aqui, irmãos. Pequenos grupos bíblicos não são um método terapêutico, não são uma estratégia psicológica, e não são uma técnica organizacional. Pequenos grupos bíblicos são uma expressão viva. Vocês estão a ver ali alguma coisa? Vocês estão muito à frente, pá. Pequenos grupos bíblicos são uma expressão viva de uma nova criação sobrenatural em Cristo. Se nós estamos em Cristo e percebemos que temos estes dons e que queremos usá-los em responsabilidade uns para com os outros, nós automaticamente temos esta expressão natural, que no fundo é sobrenatural em Cristo, que é nós abrirmos a nossa casa para nós recebermos o povo de Deus. E deixem-me dizer-vos mais uma coisa, que isto vai ser hoje falado à tarde. Eu já estou a abrir aqui o negócio todo. É aí que nós convidamos as pessoas que nós não conseguimos trazer até à igreja. Por causa daquele misticismo de instituição religiosa, mas à nossa casa, com um bom chazinho de camomila, acompanhado de um bolo que cheira logo no 3º andar. Não há vizinho que aguente. E eles vão lá. E à primeira eles gozam, à segunda eles riem e à terceira eles choram. Vamos ter esta experiência. Vamos dar lugar ao Espírito para Ele poder trabalhar através de nós nesta área. O corpo de Cristo, que obtém a sua posição exaltada e o seu poder prático da união com o Senhor crucificado e ressuscitado do universo, Jesus Cristo. A rocha sólida da verdade sobre a qual o ministério de pequenos grupos se apoia é a grande dupla realidade da obra justificadora e santificadora de Deus. Então, pequenos grupos passa a ser uma expressão bíblica que nós vemos logo em Atos e foi o funcionamento, a forma organizacional que o Espírito Santo guiou as pessoas a fazerem e que diz que o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que se haviam de salvar. Às vezes nós batalhamos tanto a pensar, já fiz 30 por uma linha e aquela pessoa ainda não aceitou Jesus. Abre a tua casa com o dom do Espírito Santo de serviço, de exortação, de ministério. Não é comigo não, amor. Ela estava a fazer sinais e eu pensei, eu estou aqui incomodado. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos pensar naquilo que o Senhor está a dizer nesta manhã. Lembre-se que não há aqui uns dons que nós escolhemos e outros que lançamos fora. Se houver necessidade de mudar alguma coisa, é a nossa agenda, a nossa vida. Não é a palavra na nossa vida. A palavra na nossa vida deve fazer transformação. Eu sei que isto pode trazer algum peso, mas também traz a libertação do Espírito do Senhor. Vamos louvar a Deus.